né, já mostrar para vocês aqui algumas formas do plural, tá? Então, uma delas é a forma, né, do plural em que a palavra não modifica, ela continua sendo igual à forma do singular, né? Exemplos aqui nós temos der Eimer, das Mädchen, der Löffel, né? Então, essas palavras, quando elas passam para o plural, elas não mudam, elas continuam sendo da mesma forma do singular, tá bom? Então, isso aqui eu chamo da gavetinha das palavras do nada. Por isso que tem aqui o conjunto vazio, não seja, elas não modificam, né? Então, a caixinha do nada, né? Onde nada acontece com elas. Depois, nós temos as palavras que não têm uma terminação, que a forma plural não existe uma forma, né, uma terminação para ela. Porém, todavia, elas mudam a vogal, né? Ou seja, der Mantel, die Mäntel, der Vogel, die Vögel, der Hammer, die Hammer. Então, como vocês podem observar, somente, né, ali a letrinha, né, o A e o E nesse caso, que sofreram uma modificação, receberam o trema, tá? No alemão, geralmente toda palavra que muda para o plural ou, sei lá, ela muda a forma dela no geral, ela tende a receber um trema. Então, isso é normal de acontecer, né? Exemplo bem simples, quando nós usamos né, comparativos em alemão. Exemplo, a palavra klug, né, que significa esperto. Quando eu falo mais esperto, né, eu vou falar klüger. Então, o U vai receber um trema, né? E assim por diante. Então, sempre quando existe uma modificação, a palavra tende a receber um trema na vogal propícia para isso, tá? Mas não é o tema de hoje, não é sobre isso daí, né? Então, vamos continuar agora com a outra caixinha, a terceira caixinha do plural, que são as palavras que terminam com E no plural, né? Então, ela recebe um Ezinho quando passa para a forma do plural. Exemplo delas são das Boot, que vira die Boote, der Schuh, die Schuhe, der Hund, die Hunde, né? Então, vocês viram que recebeu apenas um Ezinho. Então, lembrar que cada plural tem a sua caixinha. Então, tenta imaginar que seja uma cômoda com várias gavetas, né? Então, tem a gaveta das palavras que não mudam em nada, a gaveta das palavras que mudam só a trema, né? Que recebe só a trema na vogal, as palavras que terminam com E. Então, pensar dessa maneira talvez facilite melhor para vocês irem memorizando. Porque, aprendi uma palavra que termina com E, então vai lá na gaveta que termina com E. Aprendi uma palavra que termina com nada, né? Nada mudou, né? Vai lá na gavetinha das palavras que nada muda quando passa para o plural, tá? Tem inúmeras delas, que nem a palavra der Wecker, né? Que seria despertador, vai ser die Wecker. Porque não tem mais nada que mudar, porque a palavra já termina com E e a letra E não pode receber trema. Então, por isso que ela não muda nada, tá bom? Exemplo também da palavra Einmal, né? Ela já termina com R. A letra E não pode receber trema. Então, qual mudança eu vou fazer nela? Nenhuma. Eu não preciso mudá-la mais em nada, né? Outro exemplo interessante também, né, geralmente palavras que terminam em el, né, geralmente ele, L, né? Elas também não sofrem mudanças, tá? Talvez a mudança vai sofrer com uma vogal, que vai receber o trema e assim por diante. Exemplo, essas palavras que nós temos aqui. Mas tem exceções, que nem a palavra Kartoffel, né? Kartoffel, que é uma coisa que o alemão ama comer, né? Batata. No caso de Kartoffel, vai receber a letrinha N de plural, que você vai se chamar Kartoffeln, né? Kartoffeln, com N, tá bom? Então, tem algumas exceções que vale, às vezes, chamar a atenção, né? Porque Kartoffel é uma palavra muito utilizada, então a gente tinha que falar dela. Vamos para a quarta caixinha, quarta gavetinha do plural, que são as que também terminam com E, né, das palavras que também terminam com E, porém, elas recebem, né, uma trema dentro da palavra, que nem der Baum, die Bäume, der Kopf, die Köpfe, der Rock, die Röcke, né? E, como vocês podem ver, Paulo, mas por que o não poderia receber um trema? Porque A, O e U, eles podem receber trema, né? Viram, respectivamente, U, né? Mas por que Chu não recebeu? Porque não quis, gente. Porque não acharam legal, né?
não acharam legal colocar um trema nessa palavra, né? Às vezes, nós temos que aprender a fazer menos questionamentos e apenas, né, simplesmente aprender a língua como ela é. Que nem em português, né? Por que é o mapa e não a mapa, né? Eu também não sei dizer por que é o mapa e não a mapa, né? Então, assim, apenas aceitem, né? Aceitem a língua como ela é, porque cada língua tem a sua peculiaridade, então é somente aceitar, tá? E agora vamos passar para a gavetinha das palavras que terminam com ER no plural, né? Que pronuncia A, né? Exemplo, das Ei, die Eier, das Kind, die Kinder, das Kleid, die Kleider. Então, essas palavras são exemplos de palavras que terminam com R no plural, tá? E depois nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter as palavras que também terminam com R no plural, porém elas sofrem mudança ali na vogal do radical da palavra. Né? Exemplo, das Buch, die Bücher, das Glas, die Gläser, der Mann, die Männer. Por que no caso I, Kind e Clyde não receberam prêmio? Porque, de novo, assim, somente A, O e U recebem trema. Agora, I e E não, assim, não recebem trema. Mas já vi trema em alguma palavra. Sim, pode acontecer que o E e o I recebam trema, mas são palavras de origem própria, são nomes próprios, assim por diante. Né? Que nem o fundador da Volkswagen, né? Que morreu há uns anos atrás, né? O Piech, né? Piech, o E tinha trema, né? No nome dele, tá? Mas é um caso extremamente particular, totalmente fora do que nós estamos falando aqui, tá? Depois vem os casos de plurais mais fáceis, que eu acho que são mais fáceis, né? Que é o caso das palavras que terminam com EN ou N na forma plural. Uma dica bem importante, se a palavra termina com E, o plural dela vai ser extremamente possível que se forme, né, que forme com a letra N, né? Exemplo da palavra Hose, né? Die Hose, plural vai terminar com N, daí é só colocar um Nzinho. Outro exemplo nesse caso, die Lampe, die Lampen, né? Der Name, die Namen. Então vai terminar com N, tá? De novo, se terminar com E, né? A palavra no singular, se ela termina com E, o plural dela vai ser formado somente com um N, tá? E vai ter casos imprevisíveis, como a palavra das Hemd, né? O plural vai ser die Hemden, né? Die Uhr, o plural vai ser Uhren. Mas por que não podia ser somente o E, como no exemplo anterior que nós vimos aqui? Porque não era para ser assim, tá? Então, realmente, acharam mais interessante, talvez, colocar um E nesse caso. Tem coisas que não tem explicação, tá, gente? Então, simplesmente, a melhor maneira de aprender é aceitar e já colocar na caixinha das palavras que terminam com EN. Né? Então, Hemd, plural de Hemd, é de Hemden. Então, vou colocar lá na caixinha das palavras que terminam com EN ou N, tá? Depois tem os plurais que terminam com S, né? Esses são os mais fáceis. Geralmente, quando a palavra termina com A, com O e I, né? É mais fácil de achar um plural com S para elas, né? Então, das Auto, die Autos, der Opa, die Opas, das T-shirt, die T-shirts. Então, coloca um Szinho. No caso da palavra T-shirt, porque ela é estrangeira, de origem estrangeira, é bem comum colocar o S. Outros exemplos que caberiam também aqui, das Foto, de fotos, né? Taxi, das taxi e taxis, né? E a mais fácil de todas, né? Então, assim, substantivos femininos que terminam com N, o plural vai ser formado com nen. Então, Beispiel, die Lehrerin, die Lehrerinnen, die Polizistin, die Polizistinnen, die Sekretärin, die Sekretärinnen. Então, é só colocar o nen e tá tudo certo, tá? E uma coisa que eu queria também assim, deixar bem claro para vocês, as palavras que são monossílabas, elas são as mais perigosinhas, tricky, né? Porque você nunca sabe se ela vai terminar com E, se vai terminar com R, ou se vai terminar com N. Então, essas palavras vocês têm que tomar muito cuidado e dar uma atenção especial para ela. Você nunca sabe como que ela vai terminar, tá? Então, sempre bom, como eu falei desde o início, né? Aprender uma palavra nova,
dá uma olhadinha no plural dela, porque provavelmente o plural das monossílabas são bem assim diferenciadas, são bem diferentes, então não dá para a gente prever de fato como vai ser, tá bom? Mas eu vou dar uma dica bem legal para vocês de plural com relação à terminação de algumas palavras no singular, tá? Então, quando, né, a palavra termina com e, né, o plural dela vai formar com n, como eu já disse anteriormente. Exemplo, die Zange, die Zangen, die Kannen, die Kannen, die Kiste, die Kisten, né? Então, se terminou com e a palavra, o plural vai ser formado com n, simplesmente, né? Agora, se a palavra no singular termina com er, não vai ter como fazer muita coisa com ela. Então, ela vai terminar com nada, porque não sei se vocês percebem, mas a terminação dela já parece, já lembra um plural, né? Então, por que eu vou colocar outra terminação? Não faria muito sentido, não seria tanto prático, né? Então, nesse caso, eu não vou modificar a terminação da palavra. Então, vai ficar sendo do mesmo jeito, porém, pode ser que eu mude a vogal, né, dentro da palavra. Que nem a palavra der Eimer não vai receber trema, por quê? Porque é o E não recebe trema. Der Lehrer também não, porque E não recebe trema. Vai ficar die Lehrer, sem mudar nada. Mas a palavra, no caso, der Hammer, vai receber o trema, porque o A pode receber a trema. Vai ficar die Hammer. Agora, se a palavra termina com EN, né, com EN, no caso, também já parece que ela já tem a forma plural, que é o EN. Então, por esse motivo, eu não vou modificar a palavra também. Então, no plural, ela vai continuar sendo do mesmo jeitinho. Ou seja, vai continuar sendo do jeito que estava no singular, né? Então, das Kissen, die Kissen, das Mädchen, die Mädchen, der Lappen, die Lappen, né? Então, não mudou exatamente nada, né? Ah, mas poderia talvez ter um trema no Lappen, no plural? Poderia, mas não é dessa maneira. Simplesmente aqui se convencionou que apenas colocasse nada. Ou seja, só muda, no caso aí, o artigo, né? Que o die, ele é, né, plural para todo mundo, né? Então ele acaba sendo igual para todo mundo, tá bom? E depois nós temos as palavras que terminam com el. Elas também, não é que o ele é uma forma plural, lembra? Mas também ficou convencionado que palavras que terminam com el não vai sofrer mudança no plural. Como eu falei anteriormente, somente a palavra Kartoffel, ou um exemplo, no caso, a palavra Kartoffel, que recebe o nzinho. Então, seria die Kartoffel, plural, die Kartoffeln, vai receber o n. Mas tem uma exceção, tá? As demais, a maioria delas, não vai ter uma forma final, plural, diferenciada, ou diferente da do singular. Ou seja, só vai mudar a trema quando aplicável, quando, né, a mudança for necessária, tá? Agora, a palavra como der Löffel já tem um trema, então não precisa mudar mais nada. Der Flügel também já tem trema, então não precisa mudar nada. Der Vogel não tem trema, então vamos pôr uma trema para dizer que é plural, tá? Depois, as palavras que terminam com A, I e O, como eu falei anteriormente, né? Eu vou fazer o plural apenas com a forma, né, adicionando ali o S, tá? Exemplo, né? Der Opa, die Opas, die Oma, die Omas, das Taxi, die Taxis, das Foto, die Fotos, tá? Eu tinha, né, assim, tá, mas por que a palavra tema, das tema, não é de temas? Porque geralmente quando o substantivo ele é masculino, né, e termina com ma, o plural é formado com en, então fica temen, tá? Temen, não temas, tá? Então isso tem que ter uma coisa para chamar atenção para ver também que é exceção, né? E depois, como eu falei anteriormente, né, substantivos femininos terminados com in vão receber o nen, que nem die Ärztin, die Ärztinnen, die Freundin, die Freundinnen, die Lehrerin, die Lehrerinnen. Então vai receber apenas o nen. Então essa foi a dica de hoje sobre os plurais, tá? Mas um conselho que eu dou para vocês, principalmente falando sobre né, os monossílabos, as palavras que contêm só uma sílaba. Sempre dê uma olhadinha no dicionário, né, nachschlagen, para saber qual que é a forma plural dessas palavras.
tá bom?